Olá gente, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa primeira aula de Química do segundo ano, onde a gente vai falar de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, certo? O que vem a ser isso? Vai ser a capacidade de dissolução de um soluto em determinado solvente, né? Inicialmente a gente já tinha falado sobre as dispersões, solução, certo? Então, essa capacidade de dissolução, geralmente, ela é dada em gramas por 100 gramas de solvente, certo? Gramas do soluto por 100 gramas de solvente. E a princípio, como exemplo, a gente vai ter a solubilidade do sal de cozinha no nosso solvente mais comum, que é o solvente universal, que é a água, certo? Então, solubilidade do NaCl, que é o sal de cozinha, a 20 graus Celsius. Lembrando também que esse fator é importante aqui, gente, ó, a temperatura vai influenciar, sim, na solubilidade. Se eu tiver maior temperatura, a solubilidade também vai ser maior, certo? Então, fiz aqui um esquemazinho, onde nós temos aqui 100 gramas de água. Lembrando que essas 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml de água, certo? 100 mililitros de água. Onde eu tenho aqui, ó, 36 gramas de sal que foi adicionado a essa água. Então, eu posso dizer que a solubilidade do NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, é isso aqui, ó, 36 gramas por 100 gramas. Isso significa que é possível, a capacidade máxima de dissolução é 36 gramas de dissolução de sal em 100 gramas de água, certo? Lembrando também que esses 36 gramas, o que acontece se a gente colocar menos? O que acontece se a gente colocar mais? Isso aqui é o que a gente vai ver agora, que são os tipos de soluções, que elas podem ser de três tipos: saturada, insaturada ou supersaturada, ok? Pronto, gente, olha só, aqui nós temos os tipos de soluções, né? Como eu falei para vocês, saturada, insaturada e supersaturada. Mais uma vez eu vou pegar o NaCl, que é o sal de cozinha, como exemplo. Nós vimos anteriormente que a solubilidade dele, qual é? 36 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, isso significa que se eu tiver um recipiente com 100 gramas de água, certo? 100 gramas de água, se eu adicionar aqui 36 gramas de NaCl, cloreto de sódio, aqui nós vamos ter uma solução saturada, certo? Ou seja, se eu pegar esses 36 gramas, colocar aqui, agitar, certo? Mexer, dissolver, vai ficar completamente dissolvida, até porque 36 gramas é o máximo de sal que eu posso dissolver aqui. No caso, se eu pegasse, adicionasse a 100 gramas de água, se eu adicionasse 40 gramas de NaCl, cloreto de sódio, o que ia acontecer, gente? Se eu sei que a solubilidade é 36 gramas a cada 100 gramas de água, significa que daqui 36 gramas vão se dissolver e os outros restantes, as 4 gramas restantes que faltam para completar os 40, vai ficar lá no fundo do recipiente, certo? Onde esse acúmulo lá no fundo do recipiente é chamado de corpo de fundo ou corpo de chão, certo? Olha só, então a gente ia ter aqui uma solução desse jeito. Então eu ia ter aqui, aqui eu teria, no caso, 4 gramas de corpo de fundo, certo? É chamado corpo de fundo ou corpo de chão. Ou seja, aqui eu teria uma solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, significa que quando eu coloquei 40 gramas de água, de sal em 100 gramas de água, significa que 36 gramas foram dissolvidas e 4 gramas ficaram lá no fundo do recipiente, certo? Então, é chamado de corpo de fundo ou corpo de chão. Insaturada,
contém quantidade de soluto menor que a capacidade máxima de dissolução. Claro que naquela determinada temperatura. Mais um exemplo da água, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar em 100 gramas de água, 100 gramas de água, eu adicionar 30 gramas de cloreto de sódio, NaCl. Então, observe que como aqui eu estou colocando uma quantidade menor da capacidade máxima de dissolução, nesse caso aqui, quando eu agitar, eu vou ter uma solução insaturada. Isso significa que ainda eu poderia colocar aqui até 6 gramas para essas 6 gramas serem dissolvidas, certo? E por último, nós vamos ter a supersaturada. A supersaturada é o seguinte, ó, capacidade de soluto dissolvida superior à dissolução para saturação. Mas como é que vai ser isso? Ó? Essa supersaturada é o seguinte, gente. Então, voltando aqui, aquele primeiro exemplo da saturada, vocês viram que eu peguei 40 gramas de cloreto de sódio, certo? Dissolvi na água. Só que o que aconteceu? Só 36 gramas apenas dissolveram e 4 gramas ficaram lá no fundo do recipiente, que é o chamado corpo de fundo ou corpo de chão. Vamos supor que eu pegue esse recipiente aqui, esse líquido, e aqueça esse líquido. Ou seja, essa temperatura vai ficar maior do que 20 graus Celsius. Vamos supor que eu tenho uma temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo. Então, quando eu aquecer, significa que, e mexer de novo para dissolver, significa que os 40 gramas dessa solução, do NaCl, foram dissolvidos na água, certo? Então, isso, nesse caso, é que vai ser uma solução super saturada. Não é só porque eu coloquei os 4 gramas a mais, não. Até porque, inicialmente, quando eu coloquei 4 gramas a mais, se tornou uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Isso a 20 graus Celsius. Mas a partir do momento que eu peguei essa solução e aqueci a determinada temperatura, quer dizer que esse restante aqui também foi dissolvido. Então, na verdade, ao invés de ter sido dissolvido só os 36 gramas, os 40 gramas de sal foram dissolvidos. Então, quer dizer que foi uma capacidade maior do que a dissolução a 20 graus Celsius, certo? Por isso, então, que é uma chamada de solução super saturada, ok? Pronto, gente, olha só. Aqui nós temos as chamadas curvas de solubilidade. Ou seja, nós temos um gráfico onde nós temos aqui a representação das soluções. Eu tenho aqui um gráfico onde nós temos aqui no eixo vertical, certo? A solubilidade, que é gramas a cada 100 gramas, certo? De solvente. E no eixo horizontal nós temos a temperatura em graus Celsius, ok? Então, quando a substância estiver exatamente na curva da solubilidade aqui, ó, ela vai ser uma solução saturada, certo? Quando essa solução estiver acima da curva, nesse caso ela vai ser super saturada, e quando ela estiver abaixo da curva, ela vai ser insaturada. Por exemplo, eu tenho aqui uma solução A, uma solução B e aqui em cima uma solução C. Então, se eu for classificar essas soluções aqui, como a solução A ela está, no caso, abaixo aqui da curva, ela vai ser uma solução insaturada, certo? No caso aqui agora da solução B. Então a solução B, já que ela está na própria curva, ela vai ser uma solução saturada. E a solução C, a gente observa que ela está acima da curva. Se está acima da curva é o que? Super saturado, olha só. Ok? Lembrando que essa parte aqui ainda é mais uma parte teórica, certo?
E como assim, no livro de vocês não tem exatamente específico sobre essa parte aqui da explicação, olha só, gente, e ainda com relação à curva de solubilidade, né, que a gente acabou de ver, esse exemplo, no caso que a gente acabou de ver, foi para determinada substância, né, determinado soluto dissolvido em determinado solvente. Mas lembrando que as curvas de solubilidade, elas não precisam ser, não vão ser só ascendentes, no caso, crescentes, né? Elas também podem ser descendentes, ou seja, decrescentes, ou também elas podem ser tipo constante, que não vão mudar, certo? Isso vai variar de acordo com o quê? De acordo com o soluto a ser dissolvido e com o solvente também. E claro, também vai variar, claro, com a temperatura, certo? Ok? Pronto, então, a nossa primeira questão aqui, uma questão objetiva de marcar quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância. Então nós temos aqui as alternativas para você marcar uma resposta correta. Lembrando que quando fala solução aquosa, é aquelas soluções que são dissolvidas em água, certo? Como já expliquei para você, água, o solvente universal, ok? Vamos à segunda questão. Pronto, gente, é aqui a nossa segunda questão. Considerando a curva de solubilidade a seguir, certo? Onde, mais uma vez, nós temos temperatura no eixo horizontal, solubilidade no eixo vertical. Aqui nós temos soluções que vai da A até H. E daí eu quero saber, primeira, explique o que é solução insaturada e quais são as insaturadas no gráfico, certo? E a segunda, como seria possível transformar a solução F em uma solução saturada? Ok, gente? Então, na próxima aula a gente responde essas duas questões, certo? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima aula.